Estamos de volta com Roda de Mulheres e no programa de hoje estamos debatendo sobre a feminização da pobreza. Vamos iniciar este bloco com o depoimento da Suiane Fernandes. Ela é assistente social e coordenadora do CETRA. O CETRA é uma organização da sociedade civil que atua sobre as temáticas da agroecologia e convivência com o semiárido e socioeconomia solidária, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de agricultoras e agricultores familiares, de povos de comunidades tradicionais indígenas, quilombolas, mulheres camponesas e juventude. Então vamos ver o depoimento dela, depois a gente volta para conversar sobre isso. Oi meninas, tudo bem? Passando aqui para contribuir com vocês um pouquinho sobre esse debate da feminização da pobreza, dizer que essa pauta ela é extremamente importante e contemporânea, e dizer que eu vou falar de onde eu estou, desse lugar de onde eu estou, que eu me encontro, que é o espaço do rural, tá? Lembrar que nesse debate a gente sempre vai se remeter aí a duas grandes discussões, de um lado pensar, refletir sobre a pobreza, sobre as suas múltiplas dimensões, e pensar de que forma e por que isso vai atingir mais diretamente, massivamente as mulheres, e do outro pensar sobre a desigualdade de gênero, né? Sobre esse segundo aspecto é importante a gente pensar onde essas desigualdades elas vão encontrar aí sua matriz, as suas raízes, e isso acaba nos remetendo ao patriarcado, portanto um sistema, um modelo que acaba ao longo da história definindo os espaços e papéis que cabem a homens e mulheres desenvolverem na sociedade. E aí nessa definição, né, acabam as mulheres ocupando muito mais o espaço privado, portanto o espaço da casa, com os trabalhos domésticos e de cuidados recaindo muito mais sobre essas mulheres. Né? Nesse sentido, as mulheres vão sendo retiradas dos espaços de decisão e de autonomia que mais tarde vão incidir e refletir aí nessa condição histórica, né, de feminização da pobreza. Fazer uma reflexão com vocês aqui que no campo desse debate é extremamente importante a gente pensar sobre as políticas públicas de gênero e as políticas públicas voltadas para as mulheres, independente dos espaços que elas estejam, seja o espaço do rural, seja o espaço do urbano. E afirmar para vocês que essas políticas, sejam as políticas de enfrentamento à violência, as políticas no campo da saúde, as políticas de geração de renda, elas são extremamente importantes para contribuir na diminuição das desigualdades de gênero, portanto, para retirar também as mulheres desse campo e dessa situação de maior pobreza, né? E dizer para vocês que o benefício do Bolsa Família, por exemplo, ele é extremamente importante para essas mulheres na medida em que ele traz para a centralidade da responsabilidade da gestão do benefício a figura da mulher, né? Então essa mulher ela acaba tendo aí, na medida em que ela é essa figura central para acessar o benefício, uma maior capacidade de autonomia de gestão ali da sua unidade familiar e também desenvolvendo aí processos de empoderamento fundamental para retirar ela desse espaço que é um espaço de maior submissão e onde muitas vezes ela vive opressão. Então aqui no campo, no trabalho que a gente faz com essas mulheres, a gente discute sobre as relações de desigualdade de gênero, a gente faz uma ampla discussão com essas mulheres sobre, por exemplo, a divisão sexual do trabalho, sobre a importância da sua autonomia e de ela estar ocupando espaços públicos de incidência das políticas públicas e espaços importantes também para ela desenvolver esse seu poder, né? Então, assim, são muitas as ações que a gente desenvolve aqui que têm contribuído para que essas mulheres elas pensem e reflitam sobre os espaços que elas estão e que podem provocar aí mudanças significativas e qualitativas na sua vida.
É isso. Suiane, muito obrigada aí por estar contribuindo com a gente aqui no nosso debate. Uma fala muito importante. Forte, contundente. Exatamente. E também linka, né, com o que a gente estava falando antes de ir para o intervalo, né? Mas antes eu quero mandar um abraço pro pessoal lá de Itapipoca, que ela está lá em Itapipoca, né? Abraço aí o povo da Itapipoca e o pessoal do Cetra, que desenvolve esse importante trabalho, né? Verdade. E, no caso, voltando aqui, né, sobre o que a gente estava falando antes de ir para o intervalo, essa questão de que no mercado de trabalho, né? Todas essas condições fazem com que a mulher, inclusive nessa disparidade aí, quando há uma escolha entre os candidatos, né? Se é homem ou mulher, e que, por exemplo, a questão da gravidez vai pesar muito, essa decisão aí muitas vezes é tomada justamente por quem está nos cargos de liderança, que na maioria dos casos, principalmente aqui no Brasil, a gente está falando da nossa realidade, né, são de homens. Então nessa questão aí, com certeza ele vai acabar optando pelo semelhante dele, e isso acaba acentuando ainda mais essa questão. E uma coisa que ela falou que eu achei muito interessante, que eu acho que é de extrema importância, que inclusive até inclusive esses programas sociais trazem essa autonomia, a rentabilização dessas mulheres, né? Quando ela tem ali em mãos, quando você não tem nada, você depende financeiramente de outra pessoa, é realmente uma situação de que você está submisso. Isso tira, inclusive, a autoestima da mulher, né? Que não pode comprar, não pode decidir o que vai comprar, não pode decidir o almoço. Então, esses programas também de sociais são extremamente importantes. Trazem essa rentabilização. Agora você mulheres. imagina, esse questionamento em cima das mulheres urbanas, agora você imagina essas mulheres no campo. Você fez estudo sobre isso, essas mulheres do campo, como é que elas estão? Assim, Lana, de fato, esses programas de transferência de renda, eles são importantes porque principalmente eles atacam a questão da pobreza e da fome, né? E quem tem fome não pode esperar. Mas, assim, é importante também que a gente pense de uma forma estrutural, né? Porque um dia esse programa de transferência, ele pode ser cortado, né? E a mulher ela vai olhar para trás e ver que a situação dela estrutural não foi modificada. É porque a ideia também desses programas, né, é ele ser passageiro, é ele não ser eterno. Só que o problema é esse, é quando tem o programa de transferência de renda e não tem ações que caminhem junto com ele. Daí as políticas públicas, da importância das políticas públicas para mudar essa realidade. Eu concordo com vocês, mas, assim, na minha opinião, eu acho assim, tem que haver todos os programas públicos possíveis para a mulher. Isso não se discute. Entendeu? A mulher, no nosso país, existe uma dívida com a figura feminina. Existe uma dívida histórica. Então, que tem que ser reparada. Mas todos os programas devem ser feitos, mas também deve ser cultuado que a mulher ela precisa estudar, ela precisa se preparar, ela precisa ter coragem, ela precisa não ficar só dependendo dos programas do governo. Tenha os programas do governo, mas faça dele uma alavanca. Para quê? Para educar a si própria, educar os filhos para a vida melhor. Porque eu acho que a gente também jogar tudo está na questão que nós temos raízes patriarcais mesmo. Isso é fato, é histórico, é real, né? Mas merece todos os programas do mundo, mas a mulher tem que não se acomodar. O problema é que também tem homens que se acomodam e mulheres que se acomodam. É claro, é minha opinião. Mas deixa eu entrar na defesa aqui do Bolsa Família. Então, é porque assim, as pessoas falam muito da questão, e eu escutei bastante, né, acho que todos nós, críticas em cima do Bolsa Família. Mas também as pessoas não percebem que muitas mulheres, muitas famílias, elas deixaram o programa exatamente porque conseguiram já um nível, né, que não precisava mais do Bolsa Família. Então as pessoas esquecem que isso existe. Né? Então, elas focam no que há de ruim. É claro que todo programa existem bons... Não, mas eu não acho programa ruim, eu acho programa excelente. Então, você tem que ver o que é ruim e corrigir aquilo ali, ter uma fiscalização, não exterminar, não acabar com aquilo ali. Não, de jeito nenhum. Né? Mas é um trabalho, inclusive, que o Cetra faz, que ela estava falando, que é justamente isso, né? Elas vão no campo
E não é só a transferência de renda. Elas vão lá falar porque existe também a ignorância, né? Às vezes a mulher não é a questão... Não é exatamente, ela não sabe, ela não entende, ela não tem conhecimento. O trabalho do CETRA nessa área é super fazer importante. o trabalho de base. Exatamente, para dizer, olha, mulher, isso aqui é a transferência de renda, mas você pode muito mais que isso aqui, né? Porque o que acontece, isso aqui, como a Salete falou, é só uma alavanca, com certeza. Porque o mercado de trabalho brasileiro é marcado justamente por significativas desigualdades de gênero. O vídeo que vamos ver agora é uma animação da DW Brasil que procura explicar por que as mulheres ganham menos do que os homens. Vamos ver? Por que as mulheres ganham menos do que os homens? Não se trata de um mito. A realidade é que as mulheres têm faixa salarial abaixo e os vencimentos dos homens sobem. Esta é Eva. Ela ganha 21% menos do que um homem na Alemanha. E ela tem uma chance muito menor de conseguir um veículo de serviço da empresa, por exemplo. Mas qual é a origem desta desigualdade? Vamos voltar algumas décadas. Depois da Segunda Guerra Mundial, as mulheres tiveram de assumir trabalhos pesados porque muitos homens morreram ou foram presos. A luta delas pela igualdade de salários com os homens se tornou mais intensa. As mulheres reivindicaram direitos iguais e tiveram sucesso. Mas com o milagre econômico surgiu outra mudança de funções. Ao menos na Alemanha Ocidental, Eva, como dona de casa, poderia se dar ao luxo de ficar em casa. Para cuidar da cozinha, das crianças e de seu marido. A sociedade e as leis posicionavam o homem como o único assalariado, e esse modelo prevaleceu por décadas e ainda molda o mundo do trabalho hoje. Eva decidiu por uma profissão, digamos, típica de mulheres. Ela trabalha no setor de recursos humanos. Ela não está interessada nos setores de TI, ciência e tecnologia. A questão é que as profissões típicas de mulheres têm os piores salários. Enfermeiras ou educadoras ganham menos do que um mecânico de automóveis. Além disso, Eva deverá interromper seu desenvolvimento profissional para cuidar da família e por isso também deverá trabalhar meio turno, certamente não ocupará a função de chefe. Um círculo vicioso. Pesquisadores estimam que somente em 170 anos essa diferença salarial será extinta. Gente, 170 anos. Veja isso, né? Quer dizer, não estaremos aqui para ver essa realidade, infelizmente sendo fatalista. É importante a gente ressaltar que esses programas, na atualidade, eles são imprescindíveis, não só para as mulheres, mas como a população em geral, porque nós estamos vivendo a era da chamada crise do emprego. Nós temos o chamado desemprego estrutural. Então, não tem mais como a sociedade se movimentar, existir, prescindindo desses programas de transferência de renda. Tá? E o que eu achei interessante aí desse vídeo, que ele trouxe a questão de que as mulheres não puderam mais se dar ao luxo de ficar apenas em casa. Né? Isso traz o quê? O dado de que as mulheres elas entraram muito no mercado de trabalho a partir da década de 1970, quando estava ocorrendo a chamada crise do salário. Né? Então, assim, o salário dos seus maridos não estava mais dando para administrar todas as despesas. Né? E é interessante a gente observar que essas mulheres entraram no mercado de trabalho justamente no setor de serviços, em sua maioria, que é o setor que tradicionalmente emprega com os piores salários. Né? Então, assim, é algo que a realidade é sempre contraditória, né? Há um aumento, quantitativamente falando, né? Mas quando a gente vai fazer uma análise mais apurada, a gente vê que há essa desigualdade muito grande, né? Persistente. E o empoderamento feminino, ele é muito importante para que a gente possa mudar esse quadro. Mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, a gente volta já já. Ah
pra que